Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você já conheceu ou vivencia uma situação de ter tido alguém próximo a você que cometeu suicídio? Conhece alguém que vivencia isso? Então, essa conversa pode ser com você, porque hoje aqui no canal Falando sobre Você, eu quero conversar exatamente sobre aquelas pessoas que ficaram. Aquelas pessoas que ficaram sofrendo pelo desencarne de um ente querido que tirou a própria vida, que cometeu o suicídio. Quem não me conhece, me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. E te convido a dar uma curtida aí no canal, assina o canal também, caso não tenha feito ainda, e vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto. Mas antes faz isso, porque depois a gente esquece, né? Então, pessoal, nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês em que muitas campanhas são feitas em combate, né, ao suicídio e à valorização da vida, né? E se conversa muito a respeito das pessoas que tentam cometer suicídio ou aquelas que infelizmente conseguem. Como que a gente vai observar, quais são os sinais, né? O que podemos fazer, qual o nosso papel, né? Na vida dessas pessoas. Mas e as pessoas que ficam? Como é que elas se encontram, né? Uma mãe cujo filho ou filha cometeu suicídio, uma irmã, um irmão, a esposa, o esposo, os filhos. Como é que essas pessoas ficam quando aquele seu ente querido, que ela tanto ama, cometeu um suicídio? Isso não se fala muito, né? Então precisamos também dar a atenção a essas pessoas, porque elas ficaram. A outra pessoa, infelizmente, teve o ato que para ela, naquele momento, por desespero, parecia ser o melhor que ela poderia fazer para eliminar aquele vazio, aquela dor, aquele sofrimento que ela estava vivenciando. Ela em nenhum momento para pensar que outras pessoas estariam ali sofrendo. Por quê? Porque o sofrimento dela é muito grande, exatamente porque ela acredita, ela tem a certeza de que ninguém está preocupado com ela, ninguém a enxerga, ninguém a vê. Então, ela não tem condições de pensar nas outras pessoas. Jamais podemos pensar que um suicida ou uma pessoa com tendência suicida é covarde, é egoísta. Não, são pessoas que estão num processo muito intenso e muito profundo de uma doença muito grande. Provavelmente uma depressão imensa, mas é um vazio existencial imenso a ponto de fazer algo que é totalmente contrário àquilo que a gente vive, que é a preservação da própria vida. E diante desse quadro todo, uma pessoa que convive com alguém que ou tentou ou que conseguiu realizar o suicídio, entra num processo de grandes questionamentos. Como que eu não vi? Como que eu não percebi? Mas a pessoa deu sinais e eu não vi? O que eu poderia ter feito por ela ou por ele? Por que eu deixei sozinho? Por que eu não fui junto? Por que eu não estava ali presente o tempo inteiro? Por que eu não atendi o telefone na hora que me ligou? Eu não fui ao encontro quando me chamou? Esses questionamentos, eles ficam atormentando e atordoando aquelas pessoas e muitas delas acabam gerando um processo de adoecimento a nível mental e emocional. Muitas também entram em depressão. Então é necessário também termos um olhar para essas pessoas. Nós não podemos deixar de olhar, acompanhar, observar essas pessoas. Tem um detalhe que é a questão de quando uma pessoa comete o suicídio ou tenta,
ela tem em volta dela no mínimo de 8 a 10 pessoas que ficam em sofrimento e ficam por um grande tempo. Muitas pessoas não conseguem se livrar, se libertar desse sofrimento da culpa, porque é o que mais atormenta aquele que fica, a culpa. Culpa por não ter visto, por não ter feito nada, por não ter impedido. O sentimento também de impotência, porque não estava ali pronto para aquele que de uma certa forma estava dando seus indícios. Então é muito preocupante e é muito importante a gente ter esse olhar para essas pessoas. Não esquecer aqueles que ficaram. Acompanhar de perto, ver como está. Porque ocorre de muitas vezes essas pessoas, como eu disse antes, entrarem num processo de depressão por culpa e acabam também tentando o suicídio ou muitas vezes até chegando a ele. Algumas pessoas até acreditam que se cometer o suicídio também vão encontrar aquele ente querido em algum lugar a nível espiritual. Então nós temos que ter esse olhar, gente, não podemos deixar de prestar atenção nestas pessoas que perderam alguém em função desse ato tão sofrido, tão doloroso para todos, para quem comete e para quem fica. O que eu queria dizer é isso, né? O vídeo ficou curtinho, mas o recado tá dado, é esse o recado que eu quero, tá? Não vamos esquecer daqueles que ficam. O Setembro Amarelo é para lembrarmos desse ato, né, do suicídio, mas também vamos lembrar das outras pessoas e cuidar delas também, como devemos cuidar daqueles que apresentam uma tendência suicida. Gostou do vídeo? Dá o seu like, assina o canal, que é muito importante para mim, ele crescer cada vez mais e eu poder dar continuidade ao meu trabalho de conhecimento e informação. Faça algum comentário, se quiser, dar uma indicação de algum assunto, estou aberta para isso, para sugestões. Tudo eu vou ler, vou responder e, se for o caso, farei um vídeo sim. E compartilhem esse vídeo, né? Muitas pessoas não se dão conta que precisamos cuidar de todos, não é cuidar de um grupo, nós precisamos cuidar do todo, todos nós precisamos ser olhados, precisamos ser cuidados, gente. Então, fico por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.